Eu sou a Priscila e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da minha série de vídeos do Desafio 365 e eu gostaria de saber, e aí, o que você está achando da minha série? Então deixa por favor agora um comentário me dizendo o que você está achando dessa série de vídeos. Eu estou conseguindo passar a minha verdade, estou conseguindo passar a minha rotina. Tô conseguindo demonstrar exatamente como eu tô motivada, como eu tô feliz, como eu tô alegre com toda essa série aí que eu estou fazendo de vídeos. Ou falta falar alguma coisa? Você esperava que eu falasse alguma coisa que eu ainda não disse? Deixa aí seu comentário. O comentário é muito importante. Vamos assim dizer, é a minha bússola que eu posso me encaminhar para saber se o caminho que eu tô seguindo tá certo ou errado. Então hoje eu vou responder uma pergunta. A pergunta é da Letícia Guedes. Eu já respondi uma pergunta dela anterior. Então, para quem não conhece, a Letícia é coach de relacionamentos. Ela também tem um canal do YouTube. O canal dela tem um curso gratuito sobre a iniciação de relacionamentos. Dando algumas dicas de coisas indispensáveis que a gente tem que fazer para ter relacionamentos saudáveis, sejam eles amorosos ou qualquer outro tipo de relacionamento. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo para que você possa ir no canal dela conhecer e ver também que o trabalho dela é maravilhoso. Então, a Letícia me perguntou: Pri, por que você escolheu ser youtuber? E aí, eu levei um choque quando eu recebi essa pergunta, vamos assim dizer, porque eu pensei, né, exatamente por que eu quero ser youtuber. Mais do que só o que eu quero com o meu canal, era isso mesmo que eu escolhi, ser youtuber para minha vida? Então, Letícia, depois do meu choque, da minha reflexão, eu percebi que, na verdade, assim, eu não escolhi ser youtuber, até porque essa profissão youtuber é uma profissão relativamente nova. Tem muito pouco tempo que se diz que se é youtuber, né? Tem um canal no YouTube, enfim. Mas o que eu já escolhi há muito tempo atrás, eu acho até que você não tinha nem nascido, o que eu escolhi foi falar em público. E o que me levou a essa escolha? Quando eu tinha mais ou menos 14 ou 15 anos, eu estava na escola. Eu acho que eu já até contei essa história em um outro vídeo. E eu estava na escola e tinha um trabalho em grupo que tinha que ser apresentado toda semana. E tinha um problema, porque eu fiz técnico de contabilidade e naquela época as pessoas que faziam opção por contabilidade eram geralmente mulheres. Então tinha 37 mulheres na sala e apenas 3 homens. E no dia da escolha dos grupos eu faltei, então eu fui a única mulher que fiquei com os 3 homens. Então era um problema, porque os adolescentes, eles parece que têm uma dificuldade muito grande, né, em se relacionar com diferentes sexos, né, então os meninos têm vergonha das meninas, as meninas têm vergonha dos meninos, enfim, eu também tinha essa vergonha e eles, os 3 meninos, coitados, também tinham vergonha de falar comigo. Então era um problema a gente fazer o trabalho junto, eu não poderia ir até a casa deles, eles não poderiam ir até a minha casa, então a gente combinou lá na hora do intervalo que nós faríamos a pesquisa assim individualmente e depois a gente ia juntar e ia sortear quem ia falar na semana, né? Só que por algum motivo muito louco que eu desconheço, sempre eu era escolhida. Então era sempre eu que ia apresentar o trabalho. Na maioria das vezes era até eu que fazia a pesquisa sozinha e falava do trabalho, e o que era até mais fácil, né? Porque se era eu que pesquisei, para eu falar também tinha maior facilidade. E aí eu lembro que toda semana eu falava e as pessoas interagiam bastante, faziam perguntas, o que era bem comum nessa época, que os adolescentes não fazem muitas perguntas, parece que a maioria é tímido mesmo. E aí teve um certo dia, que eu não sei o que aconteceu, que a sala estava muito agitada mesmo. E aí eu falei sobre o meu trabalho e parece que ninguém prestava atenção. Só que quando eu terminei de apresentar, a professora ficou encantada, ela bateu palma, sabe? E me chamou do lado e falou assim: nossa, Pri, como você fala bem, nossa, que habilidade, como você apresentou bem. E eu achando que ela estava falando do material em si que eu apresentei. Eu falei assim: não, professora, eu fiz a pesquisa igual eu fiz das outras semanas, né? Ela falou: não é isso.
é como você apresentou, como você fala bem, como você cativa, chama a atenção das pessoas, né? E aí eu ainda respondi isso pra ela, mas professora, hoje ninguém nem prestou atenção, ninguém nem perguntou nada, né? E aí ela até falou assim, gente, vocês não ouviram a Priscila? Ninguém quer perguntar alguma coisa, né? E aí a mais nerd da sala levantou a mão, fez uma pergunta, né? E aí a professora falou, tá vendo? Teve uma pessoa que prestou atenção, fez a pergunta, né? E eu falei assim, nossa professora, mas é só porque a senhora falou, né? Eu acho que ela mesma fez uma pergunta sobre o assunto em si, não do que eu falei. E aí a professora falou assim, olha, não importa o que o público, como o público te recebe. Importa como você oferece o seu assunto. Se você dá o melhor de si, se você realmente se dedica, não importa quem vai ser receptivo ou não. Você pode ter certeza que todas as vezes que a gente dá o nosso melhor, sempre tem alguém que vai ouvir. Sempre tem a oportunidade de alguém ser transformado a partir das suas palavras. Faça o seu show. E aquelas palavras dessa professora, sabe, me tocaram tão fundo. E eu quis isso. Eu percebi que realmente era muito bom falar em público, que eu poderia expor as minhas ideias, né? E de uma maneira muito melhor, porque quando é numa conversa, né? Geralmente um debate, alguém pergunta, eu respondo, ou eu pergunto e a pessoa responde. Você não tem muito espaço para você falar tudo que você quer, argumentar. E quando é numa apresentação, numa palestra, tem o tempo que você tá ali defendendo as suas ideias para só depois as pessoas questionarem, fazer perguntas. Então é um momento muito especial para você expor as suas ideias. Então eu gostei muito dessa oportunidade. E aí passaram-se alguns anos, eu fiz alguns cursos que tinha na época, curso de oratória, que era bem diferente dos cursos hoje em dia, né? Os cursos de palestrantes. Hoje tem copywriter, tem outras palavras, tem um passo a passo muito mais fácil, né? E muito mais eficaz do que era naquela época. Lá era só ensinando que você tinha que sorrir, alguns gestos, algumas coisinhas assim. Mas já me ajudou bastante. E aí, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de abrir o canal e falar com as pessoas, expor minhas ideias. Mas aí eu percebi que ser youtuber não é exatamente que nem falar numa palestra. Porque quando a gente está falando numa palestra para o seu público, seja pouco ou seja muitas pessoas, não importa. A gente tem um parâmetro de ficar olhando no rosto das pessoas e assim eu sei se as pessoas estão gostando do que eu estou falando ou não. Já num vídeo, eu estou olhando só para a câmera, né? Então eu não sei o que as pessoas estão pensando, se as pessoas estão entendendo do meu assunto. É por isso que eu sempre peço um comentário. Porque o comentário me ajuda com esse feedback aí para eu saber se eu estou no caminho certo, se eu devo continuar falando dessa forma, desse assunto, ou se eu devo mudar. Então é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Mas hoje com a tecnologia, o youtuber virou mesmo uma profissão e uma profissão reconhecida. Você pode transformar pessoas, vender produtos, vender o seu serviço através de vídeos. Então, eu achei uma oportunidade muito grande. E aí, assim, eu tô tentando desenvolver para que eu consiga falar tão natural na frente da câmera quanto eu consigo falar nas minhas palestras, né? E para quem não sabe, até hoje eu sou palestrante, né? Eu faço vários tipos de palestra. O meu foco principal é com respeito ao método Billings, né? Mas uma coisa puxa a outra e aí eu acabo fazendo palestras de outros assuntos também. Então, Letícia, se você gostou aí da minha resposta, compartilhe com seus amigos, dê o seu joinha, deixe seu comentário. E você aí que me acompanha, se você está me acompanhando nessa série, deixe agora um comentário com a sua sugestão. Isso me ajuda muito. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no meu canal. É uma maneira de me patrocinar e de mostrar para o YouTube que o meu assunto é relevante e é importante. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.